Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje o nosso objeto de conhecimento é aspectos naturais do estado do Acre, relevo, solo, clima, vegetação, hidrografia, população e economia. Lembrando que a nossa aula está no caderno A Humanidade e a Natureza, Interações e Perspectivas de um Futuro Sustentável. Então, vamos à nossa aula de hoje? Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui o primeiro slide. E aqui eu tenho um mapa do estado do Acre com as suas características gerais. Observem comigo algumas características bem importantes que eu vou pontuar nesse slide. O Acre está situado no extremo sudoeste aí da Amazônia brasileira, ou seja, ele corresponde a 4% da área amazônica brasileira e a 1,9% de todo o território nacional. Lembrando que o estado do Acre faz fronteiras internacionais. Com quais países, professora? Peru e Bolívia. Ele também faz fronteiras nacionais com 2 estados, que é Amazonas e Rondônia. Olha só, pessoal, aqui nós temos no mapa a localização específica do estado do Acre. Acompanhe aqui comigo, ó, esse é o mapa do Brasil e aqui nós temos, bem no cantinho que a gente chama de extremo sudoeste, o estado do Acre, ok? Aqui nós temos o estado do Amazonas, que é um estado no qual o Acre faz fronteira. Aqui nós temos a Bolívia e aqui nós temos o Peru destacados no mapa. Professora, outra imagem bastante importante nessa legenda, que eu não posso deixar de frisar, é essa árvore aqui, onde diz Parque Nacional, que é a Serra do Divisor, que eu vou estar explicando um pouco melhor aí ao longo da aula. Ok, pessoal? Vamos então conhecer outros aspectos desse estado maravilhoso. Primeiro, a gente vai falar das regionais do Acre. O que são as regionais do Acre? Para uma melhor análise, para um melhor estudo, esse estado ele foi dividido em regionais. Então, o estado do Acre é constituído politicamente de 22 municípios. Então, como eu falei, para uma melhor gestão administrativa, divide-se em 2 mesorregiões. Quais são essas mesorregiões? A gente chama de Vale do Acre e Vale do Juruá. Ele também, para uma melhor análise, para um melhor estudo dessa gestão administrativa, ele também é dividido em 5 regionais. Quais são essas regionais de desenvolvimento? Começando pelo Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e, não menos importante, a regional do Juruá, que seguem aí a distribuição das bacias hidrográficas dos principais rios acreanos. Olha que interessante, o nome dessas regionais segue aí o nome dos principais rios, como vocês podem observar, Tarauacá-Envira, Juruá, Acre, ok? Importante isso porque sempre é conteúdo aí de concurso, certo, pessoal? Vamos então aqui acompanhar a distribuição dessas regionais no mapa. Olha que interessante, nós temos a legenda com as cores e nós temos aqui a distribuição dessas regionais. Olha só, eu vou começar então pela regional que a gente chama de Juruá. Ela corresponde a toda essa região aqui, ó. Essa é a chamada regional do Juruá. Seguido então, nós temos a regional Tarauacá-Envira. Olha só a dimensão geográfica dessa regional. Depois nós temos aqui a regional do Purus, seguido então da regional, tá, pessoal? Seguindo então a regional do Baixo Acre e, por último, aqui não menos importante, a regional chamada de Alto Acre. Então, essas são as regionais do Acre. Lembrando que são 5 importantes regionais que, para uma melhor gestão administrativa, elas foram aí divididas, tá, no estado, ok? Seguindo então, nós vamos falar agora do relevo. Quais são as principais características do relevo acreano? Acompanhe comigo, pessoal, bem interessante esses pontos que eu trouxe para vocês, tá? Primeiro,
a planície amazônica, ela vai atingir a parte sul do estado. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha que vai ficar melhor de se visualizar essa questão que eu estou explicando do relevo, tá? Vocês vão entender melhor através do mapa. Então, nós temos também, que eu falei lá no início, a chamada Serra do Divisor, que fica lá no extremo oeste do estado. Interessante falar, pessoal, que a Serra do Divisor é o quê? É a parte mais elevada do Acre, com 609 metros de altitude. Outra característica importante aí desse aspecto do relevo do Acre é a chamada depressão amazônica. Por quê? Porque é a principal depressão do estado, onde está o rio Acre, tá? Olha que interessante. E por último, nós temos o Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental, que é caracterizado principalmente por relevos planos, com altitude aí de cerca de 250 metros. Então, essas são as principais características do relevo acreano. Seguindo as características naturais do estado, nós chegamos então no mapa que eu falei, que vocês vão conseguir visualizar melhor a distribuição. Esse mapa é muito interessante observar ele como um todo, por quê? Porque a gente tem aqui uma legenda que diz altitude média. Então, através da altitude média, a gente consegue observar as áreas com maior e as áreas com menor altitude do estado. E elas estão distribuídas através de cores. Por exemplo, a parte verde, essa parte aqui que corresponde ao mapa, é justamente a parte que tem uma altitude mais baixa. Então, conforme a tonalidade vai aumentando, nós chegamos aí a locais que têm o relevo com maior altitude. Importante novamente frisar a localização aqui da Serra do Divisor, que é o local onde a gente tem a maior altitude do estado, ok? Vamos então seguir. Nós vamos falar agora dos tipos de solo. Quais são os principais tipos do solo acreano, as principais características? Olha que interessante. Os solos do Acre, eles vão apresentar características próprias. Por quê, professora? Por serem aí de uma região com acúmulo de sedimentos ao longo do tempo, que vieram principalmente da Cordilheira dos Andes, tá, pessoal? Então, os principais solos do Acre estão distribuídos da seguinte forma. A gente trouxe aqui uma lista para melhor compreender, tá? Argissolo, cambissolo, luvissolo, gleissolos, latossolos, vestissolos, plintossolos e neossolos. Vamos observar a distribuição desses solos no mapa? Olhem comigo o mapa aqui com os solos do Acre. Olha que interessante, pessoal. Então, essa é a distribuição dos solos, conforme vocês vão observar aqui na legenda, tá? Então, a gente pode observar, olha só, eu vou pegar aqui uma regional e a gente pode observar o solo como um todo. Vamos pegar a regional do Juruá, pessoal. Aqui eu tenho a regional do Juruá e aqui a gente vai identificar o tipo de solo dessa regional. E o tipo de solo é justamente o argissolo, tá? Lembrando que esses solos têm características importantes que precisam ser analisadas mais especificamente, principalmente por causa daquela questão aí que o Acre tem com a proximidade, né, que nós temos com a proximidade aí da Cordilheira dos Andes. Certo, pessoal? Vamos agora falar sobre um aspecto natural de extrema importância, que é o clima e a vegetação. Então, olha só, pessoal, o clima do estado do Acre é do tipo equatorial, tá? Clima equatorial. Qual é a principal característica do clima equatorial, professora? A principal característica ele é quente porque a temperatura é alta e ele é úmido por causa da grande quantidade de chuvas, certo? Então, essa é uma característica muito importante quando a gente fala do clima equatorial. Ele é caracterizado por altas temperaturas e elevados índices de pluviosidade. E a vegetação? A vegetação, ela vai ser justamente aí influenciada por essas características climáticas. Chegamos aqui, então, à vegetação do Acre. E ela é caracterizada principalmente por diferentes paisagens naturais inseridas no ambiente da floresta tropical, tá?
floresta equatorial também é importante frisar, quando a gente fala floresta tropical é como um todo, mas aqui com as características próprias que nós temos, a gente também pode chamar de floresta equatorial e apresenta modificações também em função da altitude, do tipo de solo e do tipo de relevo, tá? Lembrando que no Acre predomina um tipo de floresta que nós chamamos e conhecemos como floresta amazônica, tá? Por que que é a floresta amazônica do tipo equatorial? Por causa dessas características, tanto da alta temperatura quanto pela quantidade de chuva, tá? Ela é influenciada aí diretamente por essas características climáticas. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de florestas que predominam no Acre, tá? Floresta ombrofila densa e a floresta ombrofila aberta. Eu vou explicar isso melhor no mapa. Acompanhe comigo então o mapa. Olha só, pessoal. Aqui nós temos um mapa com a vegetação do Acre. Todo o material de mapa que a gente está tendo nessa aula é justamente fornecido pelo zoneamento, tá? Então, foi um estudo feito aí ao longo de vários anos e a gente tem como resultado, então, essas características da vegetação acreana. Aí nós temos aqui a legenda com algumas dessas características, tá? Floresta aberta com palmeira, floresta aberta com bambu, a floresta densa, campinaranas e áreas antropizadas. O que são áreas antropizadas? É justamente as áreas que já tende aí uma ação humana, a ação do homem, ou seja, já são áreas aí que não tem mais área de concentração de floresta. Vamos pegar aqui, pessoal, essa área mais escura no mapa, ela compreende principalmente o que a gente chama de floresta densa, tá? Alguns chamam de mata fechada, ok? Então, chegamos então às características da hidrografia, ok? Acompanhe comigo aqui algumas das características da hidrografia do Acre. Primeiro, vamos entender o que são bacias hidrográficas, porque toda vez que a gente fala em hidrografia, a gente precisa também entender o que é as bacias hidrográficas, o que são as bacias hidrográficas. Então, bacias hidrográficas compreendem aí a diversos divisores de água, no qual toda a água precipitada escorre para um ponto mais baixo, ou seja, podemos dizer que a bacia hidrográfica corresponde a um rio principal e os seus afluentes, onde são realizados diversos usos. Esse é o conceito de bacias hidrográficas. E as bacias hidrográficas acreanas estão distribuídas da seguinte forma, observem o mapa junto comigo. Aqui nós temos os principais rios distribuídos que formam aí o que eu chamo de mapa de bacias hidrográficas. Olha que interessante, pessoal. Eu vou trazer aqui o número dos principais rios, tá? Vamos lá. Vocês podem identificar aí junto comigo o número 6, que é o nosso rio Acre, ó. Olha que interessante a localização dele. Depois nós vamos identificar através do número 9, o rio Juruá, que também leva o nome da mesma regional do Juruá. E depois nós vamos identificar também no número 8, o rio Purus. Como eu disse, também leva o nome da mesma regional do Purus. Lembra lá no início da aula que eu falei que as regionais são influenciadas aí pelo nome dos rios? Então, é basicamente isso. Essa é a distribuição dos principais rios. Ia me esquecendo, vamos ver aqui o número 13, que é o rio Tarauacá. Então, toda essa região aqui compreende a bacia hidrográfica do rio Tarauacá. Certo, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho agora da população para poder encerrar nossa aula, ok? A população do Acre, ela deve ser compreendida aí num contexto histórico do processo de ocupação do espaço, principalmente influenciado aí pelo processo de migração, tá? Olha só, em 2024, a população do Acre era de 880.631 habitantes, segundo o IBGE. Esse número vai representar um aumento de 6,10% se comparado ao censo de 2022. Agora, algumas considerações importantes, tá? Tanto para o Enem como para os concursos. O Acre é o terceiro estado menos populoso do Brasil, ficando à frente apenas de Amapá e Roraima. A cidade mais populosa
do Acre é a cidade de Rio Branco, que soma mais de 387 mil habitantes. Algumas características agora sobre a economia do Acre. Vamos lá. O Acre ele tem uma economia bem desenvolvida, tá? E a nossa economia, quando a gente fala em um estado, quando a gente fala da economia de um estado, da economia de um município, a gente tem que entender uma questão muito importante que eu trouxe aqui no slide. Essa economia, para ela estar bem estruturada, ela precisa ter aí os 3 setores produtivos, que a gente chama de 3 setores da economia, que é o primário, o secundário e o terciário. Esses devem possuir um relativo equilíbrio entre eles, sendo que os setores considerados geradores de riqueza são principalmente o setor primário e o setor secundário. No caso do Acre, a gente está vendo ultimamente um avanço nessa economia, tá? Principalmente quando a gente fala da participação do setor industrial, que é chamado de setor terciário. Esse setor ele vem crescendo muito na economia acreana, que demonstra que o Estado está mudando sua base produtiva. Por que, professora, a senhora está falando isso? Porque antigamente a base da economia do Acre, ela vinha principalmente do setor primário. Se a gente falar aí de alguns anos atrás, a base da economia do Acre era principalmente a extração do látex. Então, hoje essa realidade vem mudando, tá? O que demonstra que o Estado está, como eu falei, mudando a sua base produtiva, deixando de produzir a matéria-prima e agregando aí valor aos produtos. Isso é basicamente o conceito de indústria, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e eu quero trazer um resumo com as principais questões que nós não podemos deixar de esquecer e frisar mais uma vez na aula de hoje. Acompanhe comigo aqui o nosso resumo. Primeiro, a gente viu no início da aula o estado do Acre é o estado mais ocidental do país, tá? Ou seja, é o estado que está aí no extremo oeste do Brasil. Também a gente fala, né, mais ao oeste. Ponto extremo ocidental fica lá no município de Manso Lima, que é a chamada Serra do Divisor, na fronteira do Acre com o Peru. Ele também está situado na região norte, tá? Os principais rios acreanos levam o nome das regionais, Rio Purus, Rio Acre, Rio Juruá. A gente também, acho que eu acabei esquecendo de citar aqui, Tarauacá. O clima do Acre é do tipo equatorial. O relevo predominante é formado principalmente por planícies e depressões que a gente chama de depressão amazônica. A vegetação do Acre é do tipo floresta equatorial, típica da floresta amazônica. E a população do Acre é de 880.631 habitantes, segundo o IBGE, no ano de 2024. Então, esse é um resumo da nossa aula, um resumo com as principais características do nosso estado. A gente aprendeu aqui características naturais, relevo, clima, vegetação, falamos um pouco de população e essa foi a nossa aula de hoje, tá? Quero deixar vocês aí com as nossas referências e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!